Você já se sentiu esquecido, invisível, como se ninguém enxergasse seu valor? Já olhou para alguém mais alto, mais forte, mais popular e pensou: eu nunca vou ser assim? Hoje você vai conhecer um garoto que passou por isso. Um garoto que era o caçula, o esquecido, aquele que ninguém chamava quando tinha algo importante acontecendo. Enquanto seus irmãos eram soldados, ele cuidava de ovelhas. Enquanto eles se preparavam para a guerra, ele tocava a harpa. Ninguém apostava nele. Mas Deus viu algo que ninguém mais viu. E esse garoto se tornaria o maior guerreiro de Israel, o rei mais amado da história, o ancestral de Jesus Cristo, e mudaria o curso da história para sempre. No episódio anterior, vimos a trágica queda de Saul, o rei que Deus rejeitou. Hoje vamos conhecer o homem que Deus escolheu para substituí-lo, um homem segundo o coração de Deus, mas não porque era perfeito, não porque nunca errou, mas porque, quando errava, sabia se arrepender verdadeiramente. Esta é a história de Davi. E esta é apenas a primeira parte de uma jornada épica que vai te surpreender, emocionar e transformar. Se você quer acompanhar toda a história de Davi, do pastor esquecido ao rei glorioso, das vitórias épicas aos erros devastadores, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Esta série sobre Davi terá 4 episódios e você não vai querer perder nenhum. Vamos começar. Depois que Deus rejeitou Saul como rei, ele disse a Samuel: Até quando você ficará lamentando por Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu chifre de óleo e vá. Estou enviando você a Jessé de Belém, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel ficou preocupado. Como posso ir? Se Saul souber, me matará. Deus respondeu: Leve uma novilha e diga que foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você deverá ungir para mim aquele que eu lhe indicar. Samuel obedeceu. Foi a Belém. Os líderes da cidade tremeram quando o viram. Você vem em paz? Sim, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo. Samuel então santificou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Era hora de conhecer os candidatos a rei. Jessé fez seus filhos passarem diante de Samuel, um por um. Primeiro veio Eliabe, o mais velho, alto, forte, bonito, imponente. Samuel olhou para ele e pensou: com certeza este é um ungido do Senhor. Parecia perfeito, parecia a escolha óbvia, parecia a Saul. Mas Deus disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa frase é uma das mais importantes de toda a Bíblia. Deus não escolhe como nós escolhemos. Nós olhamos a altura, a beleza, a força física, a popularidade, o currículo, a conta bancária. Deus olha o coração, o caráter, a fidelidade, a humildade, o potencial de se arrepender. Eliabe não era o escolhido. Então veio Abinadab. Samuel olhou. Não, o Senhor não escolheu este. Depois veio Samar. O Senhor também não escolheu este. Jessé fez 7 de seus filhos passarem diante de Samuel. 7 filhos fortes, crescidos, soldados. E Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. Imagine a cena, a confusão, a tensão. Samuel perguntou: Esses são todos seus filhos? Jessé respondeu, quase como quem não dá importância: Ainda há o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. O caçula, o esquecido, o que nem foi convidado, tão insignificante que o pai nem se lembrou de chamá-lo. Samuel disse: Mande buscá-lo. Não nos sentaremos até que ele chegue. E então, ele entrou. A Bíblia descreve Davi assim: ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Mas não era a aparência que importava, era o coração. E Deus disse a Samuel: Levante-se e unja-o,
Este é ele. Samuel pegou o chifre de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. O óleo escorrendo pela cabeça do garoto pastor. Os irmãos olhando, sem entender completamente o que estava acontecendo. O pai, talvez surpreso, talvez confuso, e então algo extraordinário aconteceu. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor veio sobre Davi com poder. Davi foi ungido rei, mas ele não subiria ao trono imediatamente. Levaria anos. Primeiro, ele teria que ser preparado, testado, refinado, e a primeira parada dessa jornada seria o palácio de Saul. Enquanto o Espírito de Deus veio sobre Davi com poder, algo oposto acontecia com Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Saul começou a ter episódios de depressão, paranoia, angústia. Seus servos sugeriram: procure alguém que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vier sobre você, ele tocará, e o Senhor se sentirá melhor. Saul concordou: procurem alguém que toque bem e tragam-no a mim. Um dos servos disse: conheço um filho de Jessé, de Belém. Ele sabe tocar harpa, é valente, guerreiro, sabe expressar-se e é de boa aparência. E o Senhor está com ele. Repare, já era reconhecido como valente e guerreiro. Aqueles anos cuidando de ovelhas não foram desperdício. Davi havia lutado contra leões e ursos para proteger o rebanho. Saul mandou mensageiros a Jessé: envie-me seu filho Davi, que está com as ovelhas. E assim Davi entrou no palácio real. Quando o espírito maligno atormentava Saul, Davi pegava a sua harpa e tocava. A música acalmava Saul. O espírito se afastava. Ele se sentia aliviado. Saul gostou muito de Davi e o fez seu escudeiro. A ironia é profunda. O futuro rei estava servindo o rei atual. O homem escolhido por Deus estava tocando para o homem rejeitado por Deus. E Saul ainda não sabia que aquele jovem pastor um dia tomaria seu lugar. Deus estava preparando Davi, ensinando-o a liderança sobre o palácio, sobre a corte, mas a verdadeira prova estava para vir, e viria na forma de um gigante. Estamos apenas começando a história de Davi, e o momento mais épico ainda está por vir. Se você está gostando, clique no botão de inscrição agora. Logo mais você vai ver a batalha mais famosa da Bíblia, e nos próximos episódios a história fica ainda mais intensa. Os filisteus reuniram suas forças para a guerra. Acamparam em Socó de Judá, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas acamparam no vale de Elá, posicionando-se para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocupavam uma colina, Israel ocupava outra colina, e o vale ficava entre eles. Era um impasse militar. Nenhum dos lados queria atacar subindo a colina. Seria uma desvantagem tática enorme. Então os filisteus propuseram uma solução: combate individual, 1 contra 1. O vencedor levaria tudo, e eles tinham o candidato perfeito, um homem que nenhum israelita ousaria enfrentar. Seu nome era Golias. Todo dia, de manhã e à noite, por 40 dias, acontecia o mesmo ritual. Um homem saía do acampamento filisteu e caminhava até o meio do vale. A Bíblia descreve Golias de Gate assim: tinha cerca de 3 metros de altura. 3 metros! Imagine, 2 vezes o tamanho de um homem normal. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e penduradas nas costas levava um dardo de bronze. 60 quilos só de armadura. A haste de sua lança era como um cilindro de tear, e a ponta de ferro de sua lança pesava 7 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Ele era uma máquina de guerra ambulante, um tanque humano. E todo dia ele gritava o mesmo desafio: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul? Escolham um homem que venha lutar comigo. Se ele me vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E então vinha a zombaria.
Hoje desafio os exércitos de Israel. Mandem-me um homem para lutar comigo. A Bíblia diz: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. 40 dias, 80 desafios, manhã e noite, e nenhum homem teve coragem de enfrentá-lo, nem mesmo Saul, que era o mais alto de todo Israel, nem mesmo os guerreiros experientes. O medo paralisou todo o exército. Até que um dia, um garoto pastor apareceu no acampamento. Davi não estava no exército, ele era jovem demais. Seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, estavam servindo no exército de Saul. Jessé disse a Davi: leve esta saca de grãos torrados e estes 10 pães para seus irmãos, e leve depressa ao acampamento. E estes 10 queijos, leve-os ao comandante, veja como estão seus irmãos, e traga-me notícias deles. Davi era o entregador de comida, o ajudante, o irmão caçula fazendo o trabalho de garoto. De madrugada, Davi deixou as ovelhas com outro pastor e partiu, levando tudo como Jessé havia ordenado. Ele chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para tomar posição, gritando o grito de guerra. Israel e os filisteus tomaram posição, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o encarregado de bagagens e correu para a linha da frente para saudar seus irmãos. E então, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou das fileiras dos filisteus e gritou suas palavras de sempre. Davi ouviu e viu algo surpreendente. Todos os israelitas, quando viam o homem, fugiam dele, apavorados. Soldados treinados, guerreiros experientes, homens fortes e armados, todos fugindo com medo. Davi ouvia os homens comentando: vejam como esse homem vem avançando, ele vem desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará a família dele de impostos em Israel. Uma recompensa tentadora, mas mesmo assim ninguém aceitava. Davi perguntou aos homens ao seu lado: o que será feito para o homem que matar esse filisteu e remover essa desgraça de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para zombar dos exércitos do Deus vivo? Repare na diferença de perspectiva. Os soldados viam um gigante invencível. Davi via um incircunciso zombando do Deus vivo. Os soldados focavam no tamanho do homem. Davi focava no tamanho de Deus. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os homens, ficou furioso. Por que você desceu até aqui? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço sua presunção e maldade do coração. Você desceu apenas para assistir à batalha. Que ataque! O irmão mais velho desprezando o caçula. Aquelas poucas ovelhas, desprezando seu trabalho. Conheço sua presunção e maldade, atacando seu caráter. Você veio apenas para assistir, questionando suas intenções. Mas Davi não se deixou intimidar. O que foi que eu fiz agora? Não foi apenas uma pergunta? E continuou perguntando a outros sobre a recompensa. A rejeição familiar não o parou. O desprezo não o silenciou. Porque Davi sabia quem ele era. Ele havia sido ungido rei. E agora, Deus estava criando uma oportunidade. Alguém reportou a Saul o que aquele jovem estava dizendo. Saul mandou chamá-lo. Davi chegou diante do rei e disse: ninguém perca a coragem por causa desse filisteu. Seu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você é apenas um jovem e ele é guerreiro desde a mocidade. Mas Davi insistiu: seu servo tem cuidado das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e pegava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, atacava-o e arrancava a ovelha de sua boca. Quando ele se virava contra mim, eu o segurava pela juba e o golpeava até matá-lo. Seu servo matou leões e ursos. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Perceba o que Davi está dizendo. Enquanto todos viam Davi como um simples pastor, Deus estava o treinando. Cada leão que atacou as ovelhas era um treino. Cada urso que Davi enfrentou era uma preparação. As lutas no deserto prepararam Davi para a luta no vale.
Nada foi desperdiçado. E então Davi disse algo profundo: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi não confiava em si mesmo, não confiava em sua força, não confiava em sua habilidade. Ele confiava no Senhor. Saul finalmente cedeu. Vá, e que o Senhor seja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, pôs um capacete de bronze em sua cabeça e o vestiu com uma couraça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar porque não estava acostumado. Não consigo andar com isso, disse Davi a Saul, porque não estou acostumado. Então tirou tudo. Esta é uma lição poderosa. Saul tentou fazer Davi lutar do jeito de Saul, mas Davi precisava lutar do jeito de Davi. Não tente ser outra pessoa, seja quem Deus fez você ser. Use as armas que Deus te deu, não as armas de outra pessoa. Davi pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com a funda em sua mão, aproximou-se do filisteu. 5 pedras lisas, um cajado de pastor, uma funda simples, nenhuma armadura, apenas um jovem, seu Deus e uma missão. Era a hora do confronto. Golias avançou em direção a Davi, com seu escudeiro à frente. Ele olhou para Davi e o desprezou, pois era apenas um rapaz, ruivo e de boa aparência. Golias disse a Davi: Sou eu algum cachorro para que você venha contra mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi por seus deuses. Venha cá, disse Golias, e darei sua carne às aves do céu e aos animais selvagens. Era uma ameaça brutal, uma promessa de destruição total. O gigante estava confiante, zombando, certo de sua vitória. Mas então Davi respondeu, e suas palavras ecoariam através dos séculos. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Não, eu sou forte, não, eu sou habilidoso, mas eu vou em nome do Senhor. E então Davi fez uma declaração profética. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão reunidos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele os entregará nas nossas mãos. Leia isso novamente. A batalha é do Senhor. Não era a batalha de Davi, não era a batalha de Israel, era a batalha de Deus. E quando o filisteu se moveu para atacar, Davi correu rapidamente ao encontro dele. Não recuou, não hesitou, correu em direção ao gigante. Davi colocou a mão em sua bolsa, pegou uma pedra e a atirou com a funda. A pedra voou pelo ar, atingiu o filisteu na frente, afundou em sua testa, e ele caiu com o rosto em terra. O gigante invencível, o guerreiro desde a mocidade, o terror de Israel, caído por uma pedra, nas mãos de um garoto pastor. Mas não era o poder da pedra, era o poder de Deus. Davi correu, parou do lado do filisteu, pegou a espada dele e atirou da bainha, e com a própria espada de Golias, cortou sua cabeça. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Os homens de Israel e Judá avançaram gritando e perseguiram os filisteus. A vitória foi completa. Tudo porque um garoto confiou em Deus. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém. Saul perguntou a Abner, comandante do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? Juro que não sei, ó rei, respondeu Abner. Era surpreendente. Davi havia tocado harpa para Saul, mas talvez tivesse voltado para casa por um tempo. Quando Davi voltou de matar o filisteu, Abner o levou à presença de Saul. Davi ainda tinha a cabeça de Golias em sua mão. De quem você é filho, jovem? Perguntou Saul. Sou filho de seu servo Jessé, de Belém. E ali começou uma nova fase. Jonatas, filho de Saul, ficou ligado a Davi em profunda amizade. Fez um acordo de amizade com ele, pois o amava como a si mesmo. Saul manteve Davi consigo daquele dia em diante e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai.
Davi foi colocado no comando de todo o exército. E o que quer que Saul mandasse, Davi fazia com êxito. Isso agradava a todo o exército e também aos oficiais de Saul. O jovem pastor esquecido agora era um herói nacional. Mas com a fama viria também a inveja, e a vida de Davi estava prestes a se tornar muito mais complicada. Davi acabou de derrotar Golias, mas a história está longe de terminar. No próximo episódio, você vai ver como a vitória de Davi desperta o ciúme assassino de Saul e como Davi terá que fugir para salvar sua vida. Se você quer saber o que acontece depois, se inscreva agora e ative o sininho para não perder o episódio 2 da série sobre Davi. A história de Davi e Golias é uma das mais famosas da Bíblia, mas ela é muito mais do que uma história sobre coragem. Primeira lição: Deus vê o que ninguém vê. Quando Samuel foi ungir um rei, todos olharam para Eliabe, alto, forte e impressionante. Mas Deus escolheu Davi, o caçula esquecido. Talvez você se sinta invisível hoje, esquecido, sem importância. Mas se Deus te escolheu, não importa quem te esqueceu. Segunda lição: nada é desperdiçado na preparação de Deus. Davi não foi do pasto direto para Golias. Ele lutou contra leões, contra ursos, protegeu ovelhas. Cada batalha no deserto o preparou para a batalha no vale. Suas dificuldades de hoje estão te preparando para a sua vitória de amanhã. Terceira lição: não lute com a armadura de outra pessoa. Saul tentou vestir Davi com sua armadura, mas Davi precisava lutar do jeito dele. Deus não quer que você seja outra pessoa. Ele quer que você seja você. Use suas armas, suas habilidades, seus dons. Quarta lição: corra em direção ao gigante. Todo mundo fugia de Golias. Davi correu em direção a ele. Fé verdadeira não recua diante do problema, ela avança. Quinta lição: a batalha é do Senhor. Davi não disse, eu sou forte o suficiente. Ele disse, a batalha é do Senhor. Você não precisa vencer sozinho. Deus luta por você. Sexta lição: um com Deus é maioria. Eram 2 exércitos no vale, mas a vitória veio por meio de um jovem, porque um com Deus é sempre maioria. Não importa quantos estão contra você, se Deus está com você. Sétima lição: Deus usa o improvável para fazer o impossível. Um gigante guerreiro derrubado por um pastor adolescente. Uma pedra contra uma espada. Um cajado contra uma armadura. Deus se especializa em usar o improvável para fazer o impossível. Oitava lição: a vitória de um traz vitória para todos. Quando Davi venceu, todo Israel venceu. Quando Golias caiu, todo o exército filisteu fugiu. Sua vitória em Deus inspira outros e muda atmosferas. Mas a história de Davi aponta para algo maior, para alguém maior. Davi enfrentou um gigante para salvar Israel. Jesus enfrentou o pecado, a morte e o diabo para salvar a humanidade. Davi lutou com 5 pedras. Jesus foi pregado com pregos por nós. Davi cortou a cabeça de Golias. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Davi era um pastor que se tornou rei. Jesus é o bom pastor, que é o rei dos reis. A vitória de Davi foi temporária, trouxe paz por um tempo. A vitória de Jesus é eterna, trouxe salvação para sempre. Você tem gigantes em sua vida? Medo, insegurança, pecado, culpa, dúvida. Eles podem parecer invencíveis, podem parecer maiores do que você, podem fazer você querer fugir. Mas lembre-se, a batalha é do Senhor, e Jesus já venceu a batalha maior. Na cruz, ele derrotou o maior inimigo, e ele quer te dar a mesma vitória, não porque você é forte, mas porque ele é. Davi começou este episódio como o esquecido, o caçula que ninguém chamou, o pastor que ninguém considerou, mas termina como o herói que todos admiram. O que mudou? Não foi Davi que mudou, foi a perspectiva das pessoas. Deus sempre o viu, sempre soube seu valor, sempre tinha um plano.
E quando chegou o momento certo, Deus o revelou. Talvez você esteja na fase esquecido da sua história hoje. Talvez ninguém te chame para as coisas importantes. Talvez você esteja cuidando de ovelhas enquanto outros estão na guerra. Mas não desanime. Deus te vê. Deus te preparou. Deus tem um plano. E quando chegar seu momento, quando aparecer seu Golias, você vai estar pronto. Porque a batalha é do Senhor, e ele nunca perde. Davi derrotou Golias, tornou-se um herói nacional, ganhou a amizade de Jonatas, foi promovido no exército. Tudo parecia perfeito. Mas a vitória sobre Golias foi apenas o começo, porque agora Davi tinha um problema muito maior que um gigante filisteu. Ele tinha inveja de um rei. No próximo episódio, Davi, o fugitivo, você vai descobrir como a fama de Davi despertou o ódio mortal de Saul, as múltiplas tentativas de assassinato, a fuga dramática pelo deserto, a caverna de Adulão e o exército de rejeitados, as 2 vezes que Davi teve chance de matar Saul e recusou, a amizade lendária entre Jonatas e Davi, e a morte trágica de Saul que mudaria tudo. A história está apenas começando e vai ficar ainda mais intensa. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Esta é a série mais completa sobre a história da Bíblia em português, e você faz parte dela. Deixe seu like se você gostou deste episódio. Compartilhe com alguém que precisa conhecer a história de Davi. E se inscreva no canal com o sininho ativo para não perder o próximo episódio. Nos comentários, me conta, qual gigante você está enfrentando hoje? E qual lição de Davi mais te marcou? Respondo todos os comentários. Nos vemos no próximo episódio, quando Davi vai da vitória para a fuga. Do palácio para as cavernas. De herói nacional a fugitivo procurado. Que Deus te abençoe.